Oi, pessoal. Na aula de hoje vamos falar muito brevemente sobre o que é eugenia e quem são suas principais vítimas atualmente. Em palavras curtas, eugenia é uma ideologia racista que prega que um grupo, uma etnia, um povo é melhor geneticamente do que outro e que os mais belos e fortes devem procriar mais e os mais fracos devem ser eliminados. É basicamente isso. O principal nome, o criador da eugenia, é o inglês Francis Galton. E ele vai ter como seu suporte teórico dois principais nomes. O primeiro, Thomas Malthus, um economista inglês, que dizia basicamente que a população está crescendo demais e que os alimentos não dariam para todo mundo e que devia haver uma espécie de controle da população. E o outro suporte de Francis Galton é Charles Darwin, o autor aí da Origem das Espécies, de que os melhor adaptados ao meio, eles se sobrepõem aos outros, os mais fracos vão sendo eliminados, a seleção natural. E Francis Galton, ele vai viver numa Londres do século XIX e ele vai observar que há uma população indesejada nas periferias e vai pregar que basicamente essas populações elas devem ser eliminadas. Como? Através de um controle para que essas pessoas não procriem tanto. Para Galton, era necessário desestimular o coito, ou seja, a reprodução, entre humanos tido como vira-latas, aqueles que habitavam as periferias aí de Londres, eram tidos como alcoólatras, e incentivar os humanos de raça, com pedigree, empreender um aperfeiçoamento genético para o bem do próprio povo. Em 1883, Galton deu à estratégia um nome, eugenia. Vem do grego, eu significa bom, genia vem de gene, que significa linhagem, raça, parentesco. Aí uma imagem da Londres do período de Galton. E Galton via essa população como indesejada, como fraca, com tendência ao alcoolismo, à prostituição. E essa população precisava ser controlada. Mais tarde vamos ter aí o filósofo alemão Nietzsche, também com ideias muito próximas às ideias de Galton. Nietzsche era fã, inclusive, de Galton. E para Nietzsche, basicamente, a sociedade deve prevenir a procriação em numerosos casos. Para isso, ela tem o direito de, sem consideração da providência, posição e espírito, ter à disposição as mais duras medidas de coação, privações de liberdade e, em certas circunstâncias, castrações para o bem da sociedade, entre aspas. Assim, pessoal, vamos ter o chamado racismo científico ou pseudocientífico no final do século XIX, que vai dizer basicamente que existe uma raça superior à outra. Hoje já sabemos que não existe essa ideia de raça. A diferença genética entre os povos é muito pequena. As diferenças são basicamente culturais, mas progrediu muito o chamado racismo científico, baseado-se aí nas ideias de Charles Darwin, de Malthus e principalmente de Galton. Em 1907, vamos ter a eugenia negativa Yankee. Yankee significa norte-americana. Eugenia negativa é eliminar os indesejados, porque temos também a eugenia positiva, incentivar a reprodução daqueles considerados mais fortes, mais aptos. Em 1907, o estado de Indiana adotou a primeira lei de esterilização compulsória do mundo. Entre 1907 e 1960, mais de 64 mil americanos considerados inaptos foram castrados. Eram alcoólatras, esquizofrênicos, epiléticos, criminosos, prostituta.
prostitutas. Ao todo, 32 estados norte-americanos adotaram uma eugenia negativa, ou seja, eliminar os indesejados. Um nome se destacou nos Estados Unidos, foi Charles Davenport. Para ele não devia haver a miscigenação, o casamento entre pessoas de diferentes etnias deveria ser desincentivado. Para ele também, os Estados Unidos não deveria receber movimentos migratórios de pessoas vindas da Ásia, por conta de serem grupos ou raças ou etnias menos evoluídas. Temos aí o principal elemento da eugenia foi o nazismo, a busca pela raça pura, perfeita, a raça ariana na ideia de Hitler. E também no Brasil vamos ter a eugenia. O principal expoente da eugenia no Brasil vai ser o antropólogo Dr. João Batista de Lacerda. Era o principal defensor do branqueamento da raça. Para ele, a Europa, o branco europeu, era o elemento principal. E o Brasil deveria adotar o branqueamento de sua população como? Incentivando a vinda de imigrantes europeus, para que, com o passar do tempo, com a miscigenação, o elemento branco fosse sendo predominante, conforme vemos aqui na tela A Redenção de Cã, uma tela de 1895, de Modesto Brocos, um espanhol radicado no Brasil. Para ele, com o passar do tempo, a população ia se tornando mais branca, eliminando o elemento negro, preto, indesejado. Euclides da Cunha também, em sua obra Os Sertões, também vai trazer elementos aí de eugenia na fala dele. O mestiço é quase sempre um desequilibrado, um decaído, sem a energia física dos ascendentes selvagens, sem a altitude intelectual dos ancestrais superiores. A própria Constituição de Vargas, de 34, determinava que era dever do Estado estimular a educação eugênica, e muitos eugenistas ainda são nome de rua no Brasil. Inclusive, até hoje, alguns grupos dos movimentos negros, infelizmente, ainda reverberam essas ideias de eugenia, de racismo científico. Temos aí movimentos negros estimulando a não miscigenação, perseguindo até pessoas de brancos e negros de casarem. Agora vamos falar da eugenia moderna, a eugenia na atualidade. A eugenia na atualidade é realizada de forma muito velada sob variadas ideologias e patrocinadores. São ideologias como o feminismo mais radical e patrocinadores como grandes bilionários, empresas, até mesmo a ONU financia essa eugenia na atualidade. Tem no poder do dinheiro e na mídia suas principais ferramentas de atuação e difusão. E como que a eugenia é trazida hoje? Nunca que vai ser trazida como o que ela é, como uma ideologia racista. Então ela vai travestir-se de quê? Do prisma de direitos. São direitos sexuais e reprodutivos, a mulher pode abortar no caso de ser uma criança com síndrome de Down ou de ser pobre, ou como um mal necessário para o bem social. Ou seja, o aborto aí como uma medida para incentivar, ou melhor, para diminuir a população, que para muitos autores está colocando o mundo em risco, os recursos naturais. Os principais bastiões da eugenia atualmente são o neomalthusianismo, ou seja, a ideia de que a população está crescendo demais e está colocando o planeta em risco e não vai ter comida para todo mundo. É o neomalthusianismo.
E o fundamentalismo ecológico. O planeta Terra não está dando conta, a população está demais, precisa ser controlada, senão vai haver um colapso dos alimentos, do meio ambiente, do clima. E quem são as principais vítimas da eugenia na atualidade? Deficientes, crianças com trissomia 21, que são as crianças com síndrome de Down, e principalmente pretos e pobres das periferias dos países emergentes e subdesenvolvidos. Então vamos ver como que, a partir da Segunda Guerra Mundial, a eugenia foi ganhando uma nova roupagem. Então nós temos aí o seu principal expoente, o sociólogo Kingsley Davis. Davis traz sinteticamente que não se deveria mexer no útero das mulheres, e sim em sua mente, na moral, na religião, a fim de que se criasse uma cultura da não concepção pela própria mulher. Então, o Davis percebeu que não adianta a pílula anticoncepcional, não adianta apoiar o aborto se as mulheres vão continuar tendo filhos. É preciso trazer uma ideia de que elas estão sendo oprimidas, de que filho é uma desgraça, de que filho é um problema, de que o filho vai sempre fazer com que ela se torne uma prisioneira. Então precisa se mexer na moral, na religião, a fim de que se diminua dessa forma, moral, ética, a pouca concepção. Dessa forma que se conseguiria para ele fazer com que a população fosse controlada. Quem financia o aborto no mundo? Como eu disse, bilionários, fundações, a própria ONU, inclusive. Nós temos aí o Fundo de População das Nações Unidas e, se formos procurar, são os principais financiadores do aborto no mundo e, consequentemente ou indiretamente, também da eugenia. Ou seja, esses patrocinadores do aborto e, consequentemente, da eugenia no mundo, logicamente não vão trazer dessa forma. Nós estamos fazendo eugenia. Não. Vai vir de uma forma muito velada, como direitos sexuais e reprodutivos, como para o bem do meio ambiente, do mundo. Senador dos Estados Unidos quer aborto para salvar o clima. Foi uma fala aí do senador Bernie Sanders, que era inclusive um forte candidato do Partido Democrata nas eleições, essas eleições últimas aí para presidente, que o Biden venceu. E quem são as principais vítimas atualmente da eugenia? São as crianças com síndrome de Down. Então nós vemos aí alguns dados muito tristes. Nascimento de crianças com síndrome de Down cai pela metade no Reino Unido, pois pais estão decidindo pelo aborto. Dados recentes mostram que 90% dos pais no Reino Unido escolheriam abortar se descobrissem que seu filho nascerá com síndrome de Down. Segundo a notícia, praticamente já não existem crianças com trissomia 21 na Dinamarca. Trissomia 21 é síndrome de Down. A Dinamarca tem praticamente erradicado crianças com síndrome de Down, a Islândia também. E outra notícia, que foi trazido muito como o Estado islandês obrigando as mulheres a abortar as crianças com síndrome de Down, o que é mentira. E aí o E-Farsas ele vai trazer a verdade, que as pessoas, a cultura atual, não é o Estado que está obrigando as mulheres a abortarem as crianças com síndrome de Down. Elas próprias. Vivemos hoje, infelizmente, uma cultura eugênica, uma cultura de descarte dos indesejados, dos considerados inaptos, mais fracos para a sociedade na atualidade. De acordo com informações do Ministério da Saúde islandês, entre 2007 e 2012, as todas 38 mulheres diagnosticadas durante a gravidez que o filho iria nascer com síndrome de Down decidiram abortar. Em 2013, 15 gestações foram interrompidas. Em 2014, 11 mulheres decidiram terminar sua gravidez. A Associação de Portadores de Síndrome de Down confirmou que em 2016, 6 bebês nasceram com esta doença genética na Islândia, mas a tendência é que não nasça nenhuma criança. Ainda existem na Dinamarca, na Suécia, algumas poucas crianças com síndrome de Down que nascem, que os pais optam pelo nascimento.
Mas a cultura eugênica, ela cada vez mais predominante, a tendência é que não existam mais crianças com síndrome de Down nesses países e posteriormente no restante do mundo. Então, pessoal, muitos pais sofrem aquele olhar acusador. Nossa, quiseram essa criança. Infelizmente, a sociedade ainda vê a criança com síndrome de Down como um problema, como um ser humano indesejado, que não deveria ter nascido. Cada vez mais nós estamos tendo, talvez sem saber, de forma velada isso é trazido, que a síndrome de Down é um problema. É um ser indesejado que não deve nascer. A nossa sociedade torna-se cada vez mais intolerante perante a deficiência e o mito da criança perfeita avança. Olhem esse texto aqui. Na França, um médico foi condenado a indenizar uns pais por erro de diagnóstico in útero relativo ao filho profundamente deficiente Nicolas Perrucci. A sentença, em 2000, condenou uma segunda vez o médico, obrigando a indenizar Nicolas pelo prejuízo de estar vivo. Ele não tinha sido abortado porque o médico não tinha detectado a deficiência antes do nascimento. Felizmente, a lei anti-Perrucci, votada em 2002, pôs fim a esta triste jurisprudência. Hoje, ninguém pode valer-se do fato de ter nascido deficiente para obter quaisquer contrapartidas. As pessoas estavam processando os médicos por terem nascido, por não terem sido diagnosticadas com certas doenças e por terem nascido. Aqui o depoimento de uma mãe de uma criança hoje já adulta com síndrome de Down, dizendo como era o tratamento, como era a não aceitação das pessoas. E, por fim, além das crianças com síndrome de Down, os outros indesejados também, vítimas da eugenia, são os pretos e pobres das periferias dos países subdesenvolvidos e emergentes. São várias ONGs, grupos, ideologias, patrocínio, incentivando o aborto nas periferias. Principalmente as vítimas principais vão ser as mulheres pretas e pobres. Então, existe hoje uma eugenia muito grande mesmo. E, logicamente, não é trazida a eugenia hoje como que ela é, mas vem de uma forma muito velada, muito branda, com eufemismo. É pelo direito da mulher de abortar, é pelo bem do mundo, pelo bem do planeta, pelo bem da população. Então, pessoal, assim nós terminamos essa aula aí falando sobre a eugenia e suas principais vítimas nos dias de hoje.